Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana, e esse daqui é o BFast Podcast, um podcast que fala de Fórmula 1 e de outras coisas legais. E também o lugar onde, se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. Como é que vocês estão? Olá! E aí, pessoal? Minha gente, é óbvio que esse episódio vai falar sobre o namoro de Lewis Hamilton com Kim Kardashian. Mas também a gente vai falar sobre o salto alto da Mercedes, sobre uma Red Bull silenciosamente perfeita. A estratégia interessante do Oscar Piastri em falar sobre a evolução da McLaren. Vamos falar sobre a evolução da McLaren, sobre o que a gente conseguiu capturar de migalhas dos testes em relação à Ferrari, à Audi. E também vamos responder algumas perguntas de vocês, como a gente tem feito. E já aproveito para agradecer os elogios desse momento do podcast. Que bom que vocês estão gostando, porque a gente também gosta muito de respondê-los. Isso deixa a gente muito feliz e legal de ter vocês aqui com a gente. Especialmente nessa seca de conteúdo que a gente tá tendo nesse começo de ano, né? Isso. Porque a gente começa testes pré-temporada, a gente começa toda essa função de movimentação, mas a real é que a gente ainda não tem ideia de muita coisa, né? É isso aí. Bom, então se você tá nos assistindo pelo YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. Se você tá no Spotify, considere avaliar o nosso episódio ao final dele. E vambora, porque os testes privados terminaram. Eles terminaram, agora vamos pro Bahrein. Essa semana é uma semana meio... não é exatamente folga. Eu acho que os pilotos, vários estão de folga. Lewis Hamilton deu certeza pra vocês. Mas as equipes estão organizando essa logística, porque as próximas 2 semanas são no Bahrein. E aí todo mundo vai estar lá, né? O JV já avisou, eu vou! Vamos que vamos. Quem que não tá de folga nessa semana? A Mercedes não tá de folga, que divulgou livery. A Williams. A Aston Martin. A Williams, que vocês já viram a livery e a gente ainda não, porque nós estamos gravando numa segunda-feira e a Williams vai mostrar a livery na terça. Então vocês já viram? Nós ainda não estranhem que a gente não tá comentando nada, porque a gente não sabe. Comentaremos de outras formas no futuro. E já digam aí se vocês gostaram da livery da Williams. O Alex Albon fez um vidinho falando: ai, gente, acabei de ver, adorei, espero que vocês também gostem. Achei simpático, tem que fazer, né? Tem que chamar o povo, né? Mas também, se ele não tivesse gostado, ele não teria falado, né? Eu espero que não, né? Agora sim, eu acho que a gente tem que começar falando sobre os destaques da Mercedes. Porque era assim, tu olha pra um, é um sorriso no rosto, tu olha pra outro, ele fala foi perfeito, sabe? Eles fizeram questão de divulgar várias coisas e faz parte do jogo eles quererem divulgar várias coisas, mas... além do olhar de satisfação da nossa diva, que está de fato considerando que pode ser campeão mundial, e eu também acho o momento para eu fazer a T-pose. Eu achei que tu arrasou. Obrigada, não tem muito espaço físico aqui. Mas foi realmente impressionante o quanto que todo mundo da Mercedes, os 2 pilotos, tinha também o Andrew Shovlin, que é diretor técnico, enfim... Tava todo mundo comentando basicamente que o carro é perfeito, que não teve nenhum problema. Tudo que eles testaram deu certo. Os pilotos falando que é uma maravilha de pilotar. Inclusive, teve um dia que eles concluíram os testes, né? Que eles só podiam fazer 3 dias de teste. Aí a Mercedes foi lá, fez os 3 dias dela, e eles deram uma declaração meio dando a entender que tava tão bom que eles nem iam pro próximo dia. Só que, na verdade, eles nem poderiam ir pro próximo dia mesmo. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e acendeu um alerta na minha cabeça. Pra mim acendeu um alerta também, pessoal. Porque assim, a gente até comentou com vocês que ano passado, em dezembro, fim da temporada, Toto Wolff deu uma entrevista super institucional e que a Laura Winter, inclusive, que tava entrevistando ele, comentou assim, só se fala que a Mercedes vem muito forte ano que vem. Eu vi os dados, as projeções do ano que vem, Toto, e o Toto não se segurava, sentado. Sim, ele tava do mesmo jeito que tava todo mundo agora em Barcelona. Então assim, chegando em Barcelona, tudo perfeito, os pilotos a mil maravilhas. Bom, né? A gente presume que bom. E também se tivesse tido uma grande confusão, um grande problema com o carro, a gente poderia ver. A gente ficaria sabendo que o carro ficou uma manhã inteira sem correr, porque teve que arrumar não sei o quê. Por exemplo, a Aston, ninguém tá falando que correu só 2 dias, né? Será que se a Williams tivesse corrido só 2 dias e tivesse trabalhado 1 dia a mais lá no carro, será que teria dado esse bafafá todo? Ou será que o JV só quis ser transparente? Já vou deixar plantado isso aí. Pois é, porque eu tendo a concordar contigo. Obrigada. Mas, enfim, às vezes o carro tá ótimo, mas também é uma estratégia muito usada por o pessoal que, por exemplo... O Toto Wolff, ele já prometeu pra gente, ele já prometeu pro Hamilton, pra investidor, pra todo mundo. Ele prometeu que esse carro vem bom. Pro Jorge.
pro Kimi. E ele prometeu que esse carro vem bom. Às vezes o carro, ele vem tipo do ano passado, entendeu? Isso. Ele só quer levar o hype mais um tempinho. É que eu acho que, assim, o Kimi, no final do primeiro dia, ele falou assim, gente, muito bom. Daqui pra frente, só pra frente. Sim, não. Eu achei os discursos deles muito coordenados. O George falou, por mim a gente poderia ir pra primeira corrida. Já vamos correr, E aí já. o Kimi, por mim a gente já poderia ir pro Bahrein. Alguém avisa que é na Austrália. Brincadeira, eu sei que ele quis dizer os outros testes. Mas assim... O que me chamou mais atenção foi isso, foi o Chauvelin falando, nossa, tava tão bom, eles conseguiram completar tão bem os testes que eles terminaram um dia antes. E ele falou um dia antes, e eu fiquei assim, não, pera, eles correram uns 3 dias. Que era possível pra cada equipe, né? Só que o que ele quis dizer foi que eles terminaram na quinta, sendo que algumas equipes terminariam na sexta. Que era plenamente normal. Sim, só que isso é uma coisa normal. Só que me chamou muito a atenção a forma como ele falou isso, porque te induz ao erro. Exato. Te faz pensar que, nossa, tá tão bom que eles precisaram só de 2 dias pra completar a programação de testes. Aí, o negócio é o seguinte, treino é treino, jogo é jogo. Jogo não pode ser treino. E treino não pode ser jogo. Eu... gostaria muito, 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 muito mesmo que eles não estivessem com um salto altíssimo. Obrigada. Chega humilde, né? Pois é, porque, por exemplo, pintou o campeão na Mercedes? Alto lá. Porque a Ferrari, Data Faster perguntou essa semana, e temos muitos Fasters completamente iludidos com o tempo do Lewis Hamilton nos testes. Sim. Tá? Essa talvez seja uma hora boa de lembrar. Eu não quero jogar um balde de água fria na Ferrari ou nos fãs da Ferrari. Eu sei que a própria Ferrari faz isso ao longo do ano. Sim, não precisa não precisa de você fazendo isso. Mas é uma hora muito boa da gente se lembrar que todos esses tempos divulgados, eles não são oficiais. E que a Kim Kardashian tem, né, uma coisa assim de não trazer boa sorte. As Kardashians têm essa fama de sempre que elas namoram atletas. Não vamos nem falar isso. Não vamos nem falar isso. Mas ó, porque parece sair ali o relacionamento. Isso, brincadeiras à parte, né? Eles saíram com o carro, o Leck e o Lewis testaram, como todos os outros pilotos, coisas diferentes entre eles. Isso é uma coisa normal. Cada piloto testa uma coisa diferente, enfim. Sim. Inclusive o carro do novo regulamento permite que cada carro esteja ainda mais ajustado ao estilo de cada piloto, né? Sim. E se você quer ver detalhes sobre o novo regulamento, sobre toda a experiência de fãs pra curtir a Fórmula 1 esse ano, tem um vídeo no nosso canal do YouTube que entrou na quinta-feira da semana passada, que a Gi fez uma seleção de tudo que ela achou que nós fãs deveríamos saber pra começar a temporada, e tem muita gente adorando o vídeo, então se você ainda não assistiu, por favor, considere. Fica aí o convite, não vai ser um banho de engenharia, a ideia era pegar coisas práticas que a gente precisa saber pra chegar na Austrália bem, assim. Mas, dito isso, né, Lewis Hamilton, ele falou que ficou bem satisfeito com o carro. E ele falou bastante sobre o número de voltas que eles conseguiram fazer na Ferrari. Porque essa questão do número de voltas é muito relevante. Porque às vezes, mesmo que o carro não esteja perfeito, só deles conseguirem andar bastante com o carro, eles ficam coletando informação, eles testam. Tudo bem, agora tu faz uma volta com esse modo aqui do motor. Exato. Agora tu faz uma volta desse jeito. Porque é assim que eles vão coletando informações, né? Mas tem um detalhe que eu acho legal da gente considerar a respeito do Hamilton, que é o fato de ele estar trabalhando no desenvolvimento desse carro desde o início. O carro do ano passado, ele era um carro de fim de regulamento. E isso fez com que não só ele recebesse menos atualizações em função dos investimentos no carro de 26, como também era um carro que já estava muito adaptado ao Leck e ao próprio Sainz, que andou por muito mais tempo naquele carro do que o Hamilton. E mesmo que tivesse sido um downgrade de 2024 para 2025, o Leclerc, bem ou mal, já estava um pouco mais habituado àquela filosofia de carro. Exato. Então e agora é novidade. E é uma novidade que o Hamilton participou bem mais do desenvolvimento. Então eu acredito que o carro esteja ainda mais pensado para ele também. Pode ser? Então, o fato dele estar satisfeito, e a gente tá brincando no Insta, vários de vocês já repararam, entraram na brincadeira do tipo, o Hamilton sabe de alguma coisa. O Hamilton tá sabendo de algo. Sim. É isso, ele tá participando desde o começo, e que bom que ele tá gostando disso. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que depois desse primeiro dia, assim, muito animado, né, muito, poxa, dei muitas voltas, teve bandeira vermelha na sessão que eles foram e ainda assim conseguiram testar bastante. No dia seguinte já foi uma coisa assim, o importante é participar, né, gente, fazer os testes. Foi aí que chegou a declaração do que bom a gente fazer bastante volta e tudo mais. E aí, bom, vamos ver, né, no final da semana eles consideraram uma semana agradável, útil, né, então tá bom, se foi útil, tá bom. Sabe o que eu achei? Eu achei a postura da Ferrari um pouco parecida com a postura da Red Bull.
Pode ser. Porque não é que eles ficaram quietinhos na deles, assim. Eles se mantiveram neutros no teste. O que é uma coisa que, geralmente, quem tá mais pra frente no grid costuma fazer. A exceção da Mercedes, né? Por isso que me assustou. Pois é. Me assustou bastante, pessoal. Mas, realmente, não vimos problemas da Mercedes. Tomara que seja verdade. A questão é que, assim, podem cuidar. Ferrari, McLaren, Red Bull. Todo mundo ficou tipo assim, ai, que legal, né? Muito produtivo o teste. Conseguiu mandar bastante. A Red Bull teve uma declaração do Hadjar, que foi assim, ai, nossa, eu tô bem impressionado como o carro é bem diferente. Mas teceu elogios ao motor e a parceria com a Ford e tal. E o Hadjar, inclusive, falou que ficou impressionado com o quanto eles conseguiram andar com o carro por ser justamente um novo motor e tudo mais, que a gente comentou. E eu não sei o quão tão diferente é pra ele sair da RB e ir pra Red Bull. Normalmente os pilotos têm bastante problema nessa adaptação. Eu não sei o quão esse novo carro... Exato, não vai facilitar um pouco esse momento, sabe? E isso é uma coisa que a gente até comentou no vídeo do novo regulamento, do quanto a era de efeito solo, que é a era da Fórmula 1 que a gente vinha agora, eram carros que favoreciam muito o tipo de piloto como o Max Verstappen. Sim, o Max Verstappen que basicamente entrou mudo e saiu calado, né? Nos testes. E o Lohan Mekias, chefinho dos dois, ele basicamente falou assim, agora é nossa hora de fazer o dever de casa, né, gente? Ele falou justamente isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode falar, fato. A era de efeito solo era uma era que naturalmente favorecia pilotos como o Max Verstappen. Sim. E agora a gente tá indo pra uma era completamente diferente. É diferente de pilotar esses carros. Os carros funcionam de uma forma diferente. Então, talvez essa grande... Eu nem uso chamar de vantagem que o Max tinha na Red Bull, mas era essa característica Era uma compatibilidade. Exato. Era uma característica de que, basicamente, só ele se afinava com aquele carro, sabe? Sim. Então, talvez isso não seja tão pronunciado num carro completamente diferente, em um regulamento diferente que não necessariamente favorece o Max. Agora sim, eu prefiro essa postura da Red Bull, a postura da Ferrari, eu gostei muito da postura da McLaren também, a gente vai chegar lá nesse episódio, do que o Jorge, eu tô com medo que ele tenha só feito meme. Sim, porque esse é um grande problema, né? Agora eu tô com muito medo disso. Ele falou várias coisas, tipo assim, eu não vejo a hora de ir pro campeonato, meu Deus, o meu carro perfeito. Sim, e esse é o problema, né? Agora, qualquer coisa mínima que dê um pouquinho errado na Mercedes, o pessoal vai fazer o quê? Vai recortar o trecho dele falando que o carro é perfeito nos testes e tudo mais, e vai mostrar o quê? Muro. O Bifest ficou isso aqui, assim, de fazer aquele meme. A Regina George é perfeita. Mas faltou muito pouco. Mas é só porque se a outra metade da sociedade tivesse aceitado, a gente tinha feito. É que a gente já fez esse meme antes no Bifest da Regina George perfeita. Sim. Agora, a Audi não teve dias muito gloriosos, né? E ainda bem que a Cadillac vai ocupar os últimos 2 lugares no grid, né, esse ano. Não, porque eu acho que talvez um pouco no Brasil a gente tivesse com uma expectativa mais elevada pra Audi. E a Audi veio com um pack bom. Eles vieram com merch bom, colocaram o Gabriel lá, que isso é bom. Aí o carro ficou bonito, entendeu? Eles Nico vieram... Hülkenberg chegou ali com a experiência, né? Isso, não, claro, Nico legal, claro. Mas eu tô falando assim, é que tu tava falando de nós brasileiros nessa expectativa, sabe? Eles fizeram um conjunto bom. Sim. E aí, deu uns problemas nos testes, né? Pois é, e veja... A gente também sabe que a Cadillac, o teste da Cadillac não foi 1000 flores, entendeu? Só que Só que a Cadillac ficou o quê? Muda. Então, a Cadillac esperou o último dia pra chegar lá o Checo e o Valtteri dar uma entrevista, e eles falaram, olha, a gente conseguiu identificar várias coisas. Inclusive, a entrevista do Checo foi muito engraçada, porque ele falou assim, a gente achou vários problemas. Tem problema no motor, no sistema elétrico, no chassi, no... Sim. Enfim, o piloto vai saber se não tem também. Ele começou a listar, 500 milhões, conseguimos identificar, meu Deus do céu. Mas a Audi, a gente viu ela quebrando no meio da pista mais de uma vez. E aí não conseguiu correr metade de um dia, metade de 2 dias. E teve uma coisa na fala do Nico, já que a gente tá comentando as falas deles, que me chamou muito a atenção. O Hülkenberg falou num dos dias que eles fizeram um dia decente de voltas. O uso da palavra decente automaticamente me coloca de volta no meu lugar, sabe? Sim. Assim, como decente, entendeu? Porque daí não sei quem tá usando perfeito. Aí não sei quem falou assim, espetacular. Aí vem ele e fala decente. Sim, o Hadjar ficou impressionado. Decente é uma coisa boa.
Poxa, a decência é uma coisa admirável. Decente é melhor do que impressionado, porque impressionado pode ser negativamente, né? Nossa, achei que ia tá bom isso aqui, não tô dando pra fazer. Fiquei surpreso. Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa meio taciturna europeia também, que eles ficam, tipo... É um alemão dando uma entrevista. Sim, decente é uma coisa, tipo assim... Ok, bom, sabe? Pode ser. Não superou as expectativas. E alemão tem essas coisas, né? Não, e o Gabi, ele foi muito bom no que ele falou. Apesar de não terem sido grandes notícias, ele falou assim, olha, agora o importante era colocar o carro na pista, identificar as coisas que a gente precisava melhorar, e a gente fez isso. Ótimo, perfeito. A declaração irretocável, entendeu? Sim, e agora eles têm mais 2 baterias de 3 dias de teste, né? Isso. E que são os testes do Bahrein. E eu imagino que eles tenham conseguido coletar muitas informações nesse teste de agora. Porque eles não tinham tido, nenhuma equipe, a oportunidade de rodar tanto com os novos carros como eles rodaram agora. Exato. Então... Inclusive, o Toto deu uma declaração meio frustrada, né? Que a internet, inclusive, comparou um pouco com aquela fala famosíssima dele do último regulamento, daquela briga que ele teve com o Christian Horner ao vivo no Drive to Survive. Christian Horner. Que ele em breve voltará. Que basicamente o Christian falou pra ele, arruma o teu carro, né? Isso, change your fucking car. Sim, e agora o Toto, ele vai falar isso sobre as pessoas que não estão se acertando com o carro de agora também. Claro, porque ele tá achando que ele não vai ter que change em nada do fucking car dele. Exatamente. Agora, falando em grandes mercedistas como o Toto Wolff, eu acho que a gente podia fazer um parênteses aqui pra comentar de outro grande mercedista. Mercedista e Grammy winner. Parabéns. Bad Bunny. Grammys para Bad Bunny. O Coelhão, grande mercedista. Fez o melhor merchandising da Mercedes do ano passado. Foi em colaboração com Bad Bunny. Eu espero que desse ano seja em colaboração com o Jorge. Quê? Mas todos são em colaboração com o Jorge, não. O do Bad Bunny, por um número, não posso usar o boné como meu ano de nascimento. O dele é 94. Pra vocês verem. Um boné lindíssimo, amarelo, belíssimo. Aquela jaqueta quadriculada, achou tua cara. Eu gostei da camiseta também, que ela é quadriculada, mas é bem sutil. Lindíssima, caríssima e ainda à disposição. Eu entrei hoje no site da Adidas pra ver. Porque é um pouco caro. É caríssimo. Bem caro. Talvez por isso que ainda esteja um pouco à disposição. Mas as coisas ainda estão à disposição. Porque se fosse só pela estética, estaria esgotado. Sim, e eles fizeram essa colaboração do Bad Bunny com a Adidas e com a Mercedes, porque a Fórmula 1 tava com um projeto no ano passado, eu não sei como é que eles vão fazer esse ano, de fazer alguns eventos da Fórmula 1 em lugares que nunca receberam o esporte, né? Nem mesmo uma corrida e nem mesmo outros eventos. E Porto Rico foi uma dessas cidades, eles fizeram um evento para mais de 12 mil pessoas. Teve show do Bad Bunny, ele, né, etc. Porque e aí ele é de lá. Exato. E aí eles lançaram essa collab na época. E o Jorge e o Kimi usaram, era um final de semana de grande prêmio, e eles usaram, eu não lembro qual era o final de semana, especificamente. O Fred Vest usou a camiseta que eu gostei também. E eles usaram, eu lembro muito que eles chegaram juntos, assim, e tal, enfim. Me lembro também. Então, parabéns ao Coelhão. Parabéns, a cultura pop tem dessas de misturar, né? Exatamente. Com a Fórmula 1. Excelente merchandising, mas sabe quem também tem um merchandising excelente? Eles vão levar todo o meu dinheiro. Ela sabe, eu nem falei, ela sabe de quem eu tô falando. Eles vão levar todo. A McLaren, ela vai levar todo o meu dinheiro. Eu não aguento mais. Eu fiquei o ano passado inteiro falando mal de todos os merchs que eram feios, eram ruins, eram caros. E esse ano, simplesmente, quero tudo. O merch da McLaren ficou muito legal. Meu Deus, como eles começaram mostrando aqueles azuizinhos. E já me afeiçoei naquela época. Sim. Aí, rolou o que agora? A blusinha oficial da firma. Aquela polo bicolor ali tá um arraso. Um arraso. E outra coisa, vamos fazer uma menção honrosa ao modelo Oscar Piastri. Botou a polo pra dentro das calças, achei que teve um styling, né? Fez altas poses. Sim. Arrasou. É assim, ó, sinceramente, eu adorei. A McLaren não vende no Brasil, né? Eu ia dizer, falta só a McLaren vender no Brasil agora. Eu mandei um e-mail pra eles, eu acho que faz tipo uns 2 anos já. E eles falaram que é porque o imposto ficaria muito caro e eles querem achar novas formas. Até agora não acharam. Poderiam achar. Obrigada, Mia, da McLaren, por ter respondido meu e-mail. Mas eu achei muito, muito bonitas as coisas. Gostei da estética. Gostei que tem uma camiseta que é polo, tem uma que é a golinha careca. Gostei dos casacos. Gostei da mistura do azul que eles fizeram nas primeiras imagens que eles mostraram. Sim. Achei fofíssimo. Eu realmente adorei. E, infelizmente, eu falei que o merch mais bonito ia ser da Ferrari, porque eu achei que eles iam seguir a linha do macacão. E, infelizmente, o Hamilton... E veio o Teletubby, né? E o Leclerc pareciam a pô.
O dia que eles estiverem com aqueles casacos andando de patinete no paddock, vocês lembrem de mim, que se não parece aquele Teletubby pô. Bate, 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 bate. Tá? É isso aí. Lembrem de mim. É o Tinky Winky que tem a bolsa, uma bolsa vermelha, podia ser da Ferrari. O outro tem um chapéu de vaca e a outra tem a bola. Pro Hamilton ter um chapéu de estampa de vaca, pouquíssimo, tá vendo? Ele deve a estampa. Ele adora essas coisas. Sim. Até eu teria um chapéu de estampa de vaca, ficaria nude em mim. Não é, para, não é. Olha que amorzinho. Uhum. A Paloma achava isso do Félix também. Ai, tô brincando. Sem humor autodepreciativo nesse podcast, ai, por favor. Para! Vamos falar da McLaren, porque a gente começou a falar do merch deles e a gente tá embromando desde o começo desse episódio pra falar da atitude que eles tiveram. Porque assim, tudo bem, meio Red Bull, meio Ferrari, sim, mas eu achei que teve um extra. Mas eu posso te dizer uma coisa? Sabe qual que era o meu pensamento? Eu tava muito certa de que a McLaren não ia defender nem os construtores, nem o campeonato mundial esse ano. Sim, e gente, diga-se de passagem, não tem como a gente saber nesse momento exatamente. Exatamente. Porém, a McLaren, apesar do Oscar e do Lando terem dito, poxa, eles ainda têm muito a aprender, né? Tem vários ajustes a se fazer no carro. Eles adotaram uma postura de comunicação que pra mim foi a melhor de todas. E isso pra mim é uma grande surpresa, porque eles tiveram muitos problemas para se comunicar com os fãs no ano passado, especialmente. Exato. Então, assim, eu fiquei tão contente que eu tô tentando valorizar isso. E valorizar, mas também não superestimar, sabe? Uhum. Porque, assim, na minha opinião, eles tinham a pior comunicação e agora eles vieram com a melhor. Então eu tô tentando, colocar as medidas adequadas nisso. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles tiveram estratégias, ao meu ver, diferentes pra cada piloto. Porque assim, no mesmo dia que o George chegou super sorridente, o Lando também chegou super sorridente. Sim. Só que enquanto o George tava lá falando que o carro tá maravilhoso, perfeito, que nada deu errado, o Lando tava muito feliz porque é muito bom estar de volta nas pistas. Que ele tava estreando o carro número 1. Ver o carro número 1, nossa, como é legal, que momento legal. E ele tava muito feliz, mas era por um motivo diferente. Isso quer dizer alguma coisa sobre o carro? Não, isso não quer dizer nada sobre o carro. Sim, o que ele falou sobre o carro foi que foi um dia produtivo. Exatamente. E veja, foi produtivo pra todo mundo, até pra quem deu errado. Só que aí a gente sai daquela entrevista com a impressão de que a McLaren tá tão boa quanto a Mercedes tá prometendo que tá, entendeu? Exatamente. Só que o Lando não se comprometeu com nada. E por sua vez, o Oscar, que pra mim foi a melhor entrevista entre todos os pilotos nos 5 dias de shakedown. O branding dele tá muito bom. O Oscar, ele poderia ter tido uma fala absolutamente padrão, só que a gente tem que lembrar de alguns detalhes. Sim. Primeiro deles ele poderia ter vencido o campeonato mundial ano passado, não venceu. Não venceu. O colega de equipe dele passou ele, né, ultrapassou ele na liderança e ele não conseguiu recuperar. Ele teve um final de campeonato muito ruim, né, apesar dele ser muito bom, ele teve um final de campeonato muito ruim. Bom, dito isso, a forma como ele se colocou na situação, ele de nenhum momento se colocou disputando nada. Ele só falou assim o quanto ele tava muito contente de acompanhar a primeira troca de regulamento da carreira dele. Sim, isso eu achei espetacular. Ao mesmo tempo que ele não se colocou disputando nada, ele também não se colocou numa posição de fraqueza. Ele não se vitimizou. Ou numa posição de derrota por não ter vencido o campeonato ano passado, sendo que todo mundo sabia que ele poderia ter vencido. Isso. Então, assim, ele chegou falando, assim, nossa, é que como eu tive 3 ótimos primeiros anos na Fórmula 1, eu tô muito animado pra minha primeira mudança de regulamento. Eu gostei muito de uma coisa que ele disse, que foi que, independentemente do que seja esse novo carro, nesse novo regulamento, seja um carro bom, um carro ruim, todas as coisas que ele aprendeu sobre ele no último ano, ele vai conseguir passar pra performance dele, independentemente de como esteja o carro. Sim, e que no ele ano se passado colocou no lugar de ser o que faz a diferença ali. Enquanto isso aconteceu, ele não falou nada sobre como está o carro nos testes. Sim, e ele também falou uma coisa que o ano passado foi muito importante pra ele, porque ele conseguiu provar pra si mesmo que ele era capaz. Isso eu achei... Veja, se ele tivesse dito assim, claro, com certeza postula um título. A equipe onde eu trabalho ganhou os construtores, o meu colega de equipe venceu o campeonato mundial. Por que não? Por que não pode ser eu esse ano? Se ele, imagina o caos se ele tivesse dito isso. Obviamente ele não falou. É tipo o George falando que o carro tá perfeito? Ele disse, não, olha, é que eu vi ano passado que eu sou capaz. Tipo,
É isso aí. Que grande treinamento de PR fizeram com esses dois. E o psicólogo, tomara que esteja acompanhando também, sim, né? Tá com os boletos pagos o psicólogo, né? É isso aí. Sim, mas assim, então, no geral, eu gostei muito desse jeito como a McLaren fez a sua comunicação, especialmente porque eles certamente estarão na parte de cima da tabela, certamente estarão disputando títulos, tu concorda? A real é que com esses testes a gente não consegue ver nada ainda. Então, assim, julgando pela postura deles e o quanto que os carros não deram problema, sim, eu colocaria ele no topo do ranking. Exato, eu acho que agora não tem por que a gente não considerar assim, sabe? E tem bastante gente pra ocupar a parte do meio pra baixo. Então, nem que seja no grito, entendeu? Eu fiquei com tanto pena do Gasly. Tu viu a entrevista do Gasly? Ele ficou... Nossa, é muito diferente. Tenho certeza que vou levar muito tempo pra me adaptar. Tadinho! Coitado! Sendo que a Haas também não foi mil maravilhas. Sendo que... A Williams, a gente não sabe de nada. Literalmente não tem como saber. Na verdade, eu acho que eles foram bem nos testes. Porque como eles não botaram o carro na pista, eles não tiveram nenhum problema. Cada um pensa como quiser. Podemos concluir que não deu nenhum problema na semana de testes com a Williams, né? Já que não botaram o carro para correr, o carro não quebrou. Mesma coisa com o Bifast Racing. Gênio! O Bifast Racing não teve nenhum problema na semana de testes de Barcelona. Vocês acham que o Yuki não tá fazendo nada? Ele tá testando pra nós. O Yuki, a Abby. Vocês acham que a Abby tava em Miami com a Fórmula E? Não. Falta só o Carlos Sainz, Luísa. Vocês acham que o Carlos Sainz tava testando secretamente a Williams? Eu não falo de vida pessoal no podcast. Carlos Sainz, piloto titular do Bifast Racing. Ai, né, gente? Eu não ia fazer esse vexame com vocês, né? Agora, como quem é vivo sempre aparece, vocês acharam que o Jenson Button, meu amigo pessoal, vocês sabem dessa história, que ele ia anunciar a aposentadoria das pistas ano passado, anunciou que não ia mais ser embaixador da Williams. Vocês acharam que ele ia ficar em casa fazendo crossfit? Não. Ele tá fazendo isso, mas ele também vai ser embaixador da Aston Martin esse ano. Porque não bastava ele simplesmente assim, viver a melhor vida dele. Ele tinha que fazer isso ajuntado com o Fernando. Sim, Jenson Button e Fernando Alonso reunidos é o retorno da McFlop, entendeu? A melhor era da McLaren. Porém, era a melhor era das duplas. Sim, a dupla deles... Mas esse é o ano do foguete da Aston. Sim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quem tava lá sabe o valor de entretenimento dos dois campeões mundiais veteranos naquela carroça. Eles são muito amigos, né, gente? Que mais quebrava do que andava. Eles se davam muito bem naquela época. Será que ele tá indo pra lá pra preparar uma licença paternidade pro Fernandinho? Ah, não, mas ele não vai correr. Não, eu sei que ele não vai, ele tá sendo anunciado. Se bem que ele já substituiu o Fernando Alonso depois da sua aposentadoria. É, por isso que eu tô falando. Ele aposentou em 2016, 2017 Fernando Alonso queria correr Indy e ia perder a corrida de Mônaco, porque Indy e Mônaco sempre junto. Sim. Então chamaram quem? Recém-aposentado da Fórmula 1, Jenson Button, entrou, bateu, tipo assim, na primeira volta. Ah, eu espero que isso não aconteça, né? Mas... E rendeu um áudio icônico, porque eles botaram... conseguiram fazer uma ligação telefônica ali pro Fernando Alonso chegar no rádio do Jenson antes do começo da corrida. Ah, que legal. E aí, os dois falaram, tipo assim, ai, meu Deus, nenhum dos dois sabia mais ou menos como é. Quer dizer, o Alonso devia saber, mas enfim... E aí o Jenson Button falou a frase icônica dele, tipo assim, eu vou mijar no teu assento. E o Alonso ficou tipo, por favor, não. Mas o Fernando tem um jeito de ser um pouco enjoadinho levemente, né? Sim, mas ficou muito engraçado. Pesquisem o meme. Mas, de repente, o Fernandinho vai precisar se ausentar em algum momento, porque vai nascer o bebê e... Quem vai mijar no assento do Alonso quando ele tá de licença? Eu acho certo que seja o Button. Eu gostei. O que André Stella uniu, nada separa. Ai, que medo, né, gente? Ai, meu Deus, eu tenho medo dessas coisas. Mas olha, vamos então falar do quê? Vamos falar de Lewis Hamilton e Kim Kardashian. Porque agora... Chegou o momento tão aguardado? Tão aguardado. O que acontece? Acontece que nós postamos um reel falando, não temos imagens, não temos nada. Aí agora tem imagens. Aí tá vindo toda uma chuva de gente insuportável. Agora tem imagem! Ai, sério! Não. E o pior... Ai, não me diga, meu Deus, tá pagando internet premium! Não, o pior não é falar, agora tem imagem, porque pra mim isso é uma coisa objetiva. Agora tem imagem. A pessoa entende que no momento do vídeo não tinha. O pior é o pessoal que corrige o vídeo e fala, na verdade tem imagem! Ai, mas eu acho que é bom aproveitarem bastante essas oportunidades de serem bem insuportáveis, porque vai ser a única. É uma só. Mas resumindo que Lewis Hamilton e Kim Kardashian foram avistados em um hotel de luxo no Reino Unido. Segundo o The Sun, que é uma fonte absolutamente não confiável, eles falaram, olha, a gente não tem foto, a gente
gente não tem vídeo, mas a gente dá certeza pra vocês que a Kim veio a Londres, se encontrou com o Hamilton em um hotel de luxo, eles fecharam o spa só pro casal usar, e depois eles jantaram... Não, o casal tá falando pros dois. Sim. E depois eles como um casal. jantaram em um ambiente privado e tal. Uma sala privada na presença hotel. de apenas 3 guarda-costas, e depois eles saíram juntos no mesmo carro por uma lateral do hotel, e é isso aí. E não tinha foto, não tinha vídeo, mas quem tava lá jura que aconteceu, tudo ótimo. Isso aí já foi o quê? Um grande boom, porque muitas pessoas estão dizendo o jargão, né? Sempre que o Lewis Hamilton é envolto em uma polêmica de namoro, é assim, ele nos daria essa tristeza. Com certeza ele causaria esse desgosto imenso a nós todos. Mas, enfim, tem quem goste, tem quem não goste, ponto. Acontece que agora eles estão aonde? Em Paris. E em Paris tem foto, tem vídeo. Tem foto, tem vídeo, chegaram juntos no aeroporto. Aquela assistente do Lewis estava lá também, ajudando com as coisas. E o Lewis, assim, sinceramente, pelas fotos que eu vi, de boassa, tá? Ele tava de boassa? Ele tava rindo? Até uma risadinha rolou. Total. A Kim tava mais óculos escuros, mais séria. Sim. Mas tudo bem também, eles estavam ali saindo na pressa, querendo fazer tudo discretamente. Porque, olha... E que seja só uma ficada, né? Assim, imagina que saco. Tu querer, tipo, só simplesmente ser discreto, entendeu? Não, mas sabe por que eu acho que talvez não seja uma ficada? Fãs do Lewis, me perdoem. Agora vai ser um outro caos. Agora tá na hora especulativa do episódio que eu vou falar assim, quando ele quer dar umas ficadas, ele sai com aquelas moças lá de Mônaco, entendeu? Aquelas loiras de Mônaco. Como ele fez no... Ele não ia... notícia que tinha a exposição de dar uma ficada com a Kim Kardashian, ele dá uma ficada com uma desconhecida, né? Sim. E eles passaram férias juntos também, né? Eles estavam... Esquiando, eles não era? Esquiaram, exatamente. Só mas era uma turma grande. Eram várias celebridades. O Backgrid foi pago pra cobrir aquilo ali. Eu não sei quem pagou, mas alguém pagou. Se a fonte é Backgrid USA, saibam que é paparazzi pago. Alguém que tava lá pagou pra ser fotografado. Dito isso, a gente não tá dizendo que foi o Hamilton. A gente tá dizendo que alguém que estava lá pagou. Bom... Então tá, né, gente? Tudo de bom. Tudo de bom. Que te traga muitas felicidades, Lewis Hamilton. Que te traga muitas alegrias. Que nem diriam os canais de leilão de joias na TV, nas madrugadas do Brasil. Eu gostei muito de um tweet que uma das minhas influenciadoras favoritas de Fórmula 1, a Nora, fez. Que era a Nora é muito fã do Hamilton. A Nora é muito fã do Hamilton. E ela botou uma foto de um cara com um moletom escrito I'm not a stepdad, I'm the dad that stepped up. Uma coisa assim. E ela falou, o Lewis Hamilton em breve. Não, mas é que tem uma coisa que é o auge, né, do Hamilton, se ele estiver com a Kim. Que é o fato de que ele vai ser o padrasto da Northwest. E tem outros, cunhado, né? Do Timothée Chalamet, né? Eu acho que isso é o maior auge de todos. Sim. Aí, se ele vai estar se relacionando com uma Kardashian, pouco me importa. Ele vai ser genro de Kris Jenner, pouco me importa. Quando vem a coleção... Ele vai ser cunhado de Timothée Chalamet. Skims para homens. Eu ia dizer, quando é que vem a collab da Alexandra pra Skims? Tô só pelo lookinho da Kim Kardashian no casamento do leque. Sim, uma coisa de bom gosto. Não tô falando daquelas calcinhas de pelo. Uma coisa de bom gosto. Elegante. Sim. Mas a Alexandra ia fazer uma coisa elegante. Sim, mas é isso que eu tô falando. Não quero que as pessoas me interpretem mal, assim. Não. Que a Kim tem feito uns drops meio questionáveis. Tu acha que na internet alguém ia te interpretar mal? Pois é, né? Não. Na verdade, já tem foto, Luísa. Por que tu falou que não tem foto? Burra. Burra e calva. Olha, eu não aguento. Meu Deus do céu, Giovana. Aqui em casa a gente chegou à conclusão que depois de toda aquela história, a calva é a Luísa. Claro, mas eu tinha certeza que ia me dizer isso. E é só porque o meu cabelo tá mais curto. Eu acho que é porque tu é calva, né? E eu não. Bom, vamos responder perguntas? Vamos responder pergunta, porque a gente tem gostado muito de fazer essa coleçãozinha. Isso. E a gente pegou não só da caixinha que a gente abriu nos stories, mas a gente pegou também dos comentários do YouTube, dos comentários de outros vídeos, no caso do vídeo do novo regulamento. Porque agora que a gente voltou de férias, a gente já tem material rodando e disponível pra comentar, então a gente pretende fazer esse giro. É isso porque aí. É aqui no podcast que a gente reúne o nosso conteúdo da semana, então... É isso, nós vamos começar com a pergunta da Renata Cristiane, e ela deixou essa pergunta no vídeo sobre o novo regulamento da Fórmula 1, que vai ficar linkado ou na descrição do vídeo aqui, de algum jeito a gente vai linkar ele, certo? Sim, pra quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou colocar um card pra só clicar ali e já abre numa outra aba. Boa. A Renata disse o seguinte:
Depois desse vídeo eu fiquei ainda mais empolgada com o regulamento novo. Explicações simples e didáticas. Amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Me parece que vamos ver muito mais das habilidades dos pilotos neste ano. Total. Ótimo para os pilotos experientes e ótimo para os rookies do ano passado se mostrarem mais na direção. E excelente para nós torcedores que vamos ver todos eles dando tudo de si para se encaixarem logo nos novos carros. E é isso aí, né? É isso aí. A ideia é que com as novas regras, os novos carros, que eles vão ter vários aspectos simplificados em relação ao último regulamento, as habilidades e o talento dos pilotos vão estar muito mais em evidência, porque basicamente, isso é uma coisa que o Liam Lawson comentou, inclusive, na entrevista dele agora de Barcelona. Quem diria? Que basicamente parece que tem muito mais coisa pro piloto fazer dentro do carro. É uma informação objetiva, mas que eu acho que reflete muito isso. Ao tempo que agora, por exemplo, que nem tu mesma comentou, antes a gente tinha aqueles assoalhos super elaborados na área de efeito solo, que era o que dava super certo com o Verstappen, e agora a gente tem solos simplificados, para que cada equipe consiga fazer o solo que fica melhor pros seus pilotos. Então, a gente vai conseguir evidenciar mais o talento de cada piloto, e eles não vão estar só reféns de um jeito de carro que favorece um tipo de piloto só, sabe? Sim. Então eu acho que vai ficar muito mais em evidência, às vezes, pilotos que ficavam escondidos por um carro que talvez não combinasse muito consigo. Ou que não dependesse, entre muitas aspas, tanto assim dos seus comandos. Claro. Então... vai ficar cada vez mais difícil de acusar. Ah, mas é que o fulano tem um carro bom, né? Acho bem legal isso. Veja, eu acho que essa é uma das mudanças que eu mais gosto do novo regulamento. Mesmo sem ter visto os carros na pista, óbvio, a gente tá aqui comentando sobre as coisas que a gente já sabe que mudaram. Mas se esse aspecto do piloto ser realmente muito mais ativo na sua pilotagem, muito mais do que já era, porque sempre teve a parcela do piloto e sempre foi muito importante, eu acho que a gente vai não só conhecer mais camadas dos talentos deles, o que é muito legal, mas também a gente vai conseguir valorizar aspectos de vários pilotos que a gente simplesmente não fazia isso porque a gente não sabia que existiam. E veja, a gente fala de uma forma como se fosse fácil pilotar um carro de Fórmula 1. Exato. E agora fosse ficar difícil. Mas não, sempre foi difícil. E a real é que a maioria das pessoas que fala isso na internet, na real, não consegue nem dirigir um carro automático em Porto Alegre, sabe? Isso, não consegue fazer uma manobra de drift. Eu mesma não consigo. Mas é só porque tu não quer pagar pelos jogos de pneu. Ah, é verdade. Eu acho que se tu tivesse os pneus, tu ia lá e tu fazia. Ai, tu acha? Eu acho que sim. Ai, não acham? Obrigada. Bom, vamos pra próxima pergunta que também é do regulamento. Alexia Gomes. Gi, com a mudança no carro, o peso limite muda também? Muda também. O peso agora é 30 quilos mais leve do que era no último regulamento. Então os carros, eles podem ser 30 quilos mais leves do que eles eram Inclusive, antes. a Williams teve um problemaço agora, porque pra eles conseguirem passar nos primeiros testes que podiam avançar na construção do carro, eles precisaram colocar peso no carro. E Porque aí depois precisava tirar esse peso pra entrar no peso limite. Eu acho que são muitas camadas. Então, primeiramente, o que acontece? Tudo bem, os carros podem ser agora 30 quilos mais leves, ok. Qual que é o problema? A nova bateria dos carros, que inclusive, eu não quero me alongar muito nisso, quem quiser vai ali ver o vídeo do novo regulamento, mas as baterias desse ano, elas são mais pesadas. Então, assim, como é que a gente vai reduzir o peso desse carro que tem componentes mais pesados? A primeira possibilidade seria que eles tentariam reduzir o peso do carro na lata mesmo, fazendo uma coisa mais fininha, mais leve. E aí que tá o problema da Williams, por exemplo. Porque a Williams deixou o carro mais fininho pra ficar mais leve e tudo mais, e eles falharam nos testes de impacto. Sim, aí ele não... O carro não tava resistente, não tava confiável o suficiente com aquela lataria de peso reduzido. Lataria, enfim. Sim. Isso é uma coisa que eu achei bem legal dos testes também. Tu consegue ver como cada equipe tá montando o quebra-cabeça. Exato. E sabe, como cada uma leu os pedacinhos e as mudanças e as coisas. Isso eu achei super legal. E ao mesmo tempo, essa redução de peso, ela poderia impactar, por exemplo, em um isolamento térmico menos confiável no carro. Então, assim, no carro a gente tem partes que elas precisam ficar quentes e partes que elas precisam ficar frias. A gente não pode deixar a parte quente esquentar a parte fria. Na tua época tinha um livrinho de criança que era... Nossa, eu acho que na minha época. Sim, na tua época. Vamos ver. Pães quentes e cenouras frescas. Claro. Que aí era um bichinho, talvez fosse um coelho, que ele tinha que fazer um trajeto, ele tinha que levar pão e cenoura, e a cenoura tinha que chegar gelada e o pão tinha que chegar quente. Sim. Então, é basicamente isso. Como os carros, as partes mais fininhas, mais frágeis, entre muitas aspas, talvez o isolamento térmico não seja tão bom, mas a gente veja muitos carros quebrando no começo do ano até eles conseguirem resolver isso tudo. Então, sim, a gente tem essa diferença de peso no carro e ela deve dar bastante diferença. Sim, arrasou. Bom, e a nossa última pergunta é da Lud, perguntando como a gente começou o perfil. Ai, meu Deus! Bom, a gente começou o Bi porque a gente conversava muito entre nós e a gente achava que as misturas que a gente fazia
podiam gerar conversas entre outras pessoas e a gente queria conhecer essas pessoas. Exato, a gente falava muito de Fórmula 1 entre a gente, só que a gente sempre falava, tipo assim, na vida, no nosso dia a dia, e a gente acabava misturando a conversa, puxa pra um lado, puxa pro outro. E a gente brincava, isso aqui tinha que ter sido gravado. A gente tinha que terminou o nosso podcast disso. De hoje. Exatamente. E aí, um belo dia, a gente decidiu sentar e ver, tudo bem, será que a gente aguenta ficar falando um tempão sobre Fórmula 1? E aguentou, né? Na real, nem precisava testar. E esse é um episódio que nunca foi ao ar, que foi o piloto dos pilotos, né? Isso, e ele não foi ao ar por nenhum motivo. Mas era só um teste. Ele não tava não tinha microfone, não tinha câmera, a gente filmou com iPad, lembra? Nossa, sim, a gente colocou o iPad num canto da sala e ficou filmando, a gente tava sentado no chão. A gente tinha receio que tivesse muitas piadas internas, coisas assim, a gente que a nossa dinâmica seria uma coisa atrativa pra pessoas de fora, sabe? Isso. Mas ele surgiu assim, da nossa vontade de encontrar com outras pessoas que conversassem de um jeito parecido com o que a gente conversava e deu certo. Aí a gente se organizou, fez. A gente não trabalha com Bifest, a gente faz só por diversão mesmo. Isso. A gente trabalha com outras coisas. E é isso aí. E a gente se encontra todos os dias aqui. Olha que beleza. Olha só que bom. Gente, essa semana não temos testes pré-temporada, mas no domingo a Cadillac mostra sua livery. Na segunda-feira a McLaren e a Aston. E aí então não temos mais liveries pra conhecer, já teremos conhecido todas. E na quarta-feira da semana que vem começam os testes oficiais da Fórmula 1 no Bahrein. Mas como vai ser na quarta-feira, adivinhem, isso é assunto pra outra ocasião. Para a próxima semana a gente conversa aqui no Bifest Podcast. Se você ouviu o episódio até agora e gostou, por favor, considere se inscrever no nosso canal. Ou se estiver no YouTube, pode nos seguir, pode avaliar o nosso podcast. Isso nos ajuda muito. É isso, aproveitem e curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam do que a gente falou, deixem as suas perguntas também, vai ser um prazer respondê-las aqui. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Nós somos o Bifest Podcast em todas as redes sociais, @Bifest Podcast. É isso, gente, muito obrigada, um beijo. Tchau!